Olá pessoal, boa noite a todos. Peço desculpa aí pela demora, né? Eu passei o dia basicamente todo fora e eu trouxe aqui nesse primeiro momento só a parte do direito constitucional, do direito administrativo, né? Eu sei que vocês estão bastante ansiosos para saber logo as respostas, né? Mas eu não quero trazer aqui para vocês as respostas de uma forma irresponsável. Então, além de trazer as respostas, eu também estava verificando se alguma questão caberia recurso ou não, tá bom? Então, não é simplesmente olhar a prova e dar o gabarito. Eu estava fazendo uma análise em relação a cada uma das questões e isso demanda um certo tempo, né? E considerando também que boa parte aí das pessoas demoraram para publicar os cadernos de prova, né? Então, não tenho como fazer o trabalho sem ter a prova em mãos. Então, vamos aqui de forma bem objetiva, tá? Nessa primeira análise aqui que eu fiz nas questões de direito constitucional e direito administrativo. Nós temos aqui a questão de número 16. Quem participou da minha revisão de véspera, eu falei sobre essa técnica de eliminar as alternativas, né? Aqui no caso, nós temos aí o item 1, né? As terras devolutas são bem pertencentes aos Estados-membros, à exceção daquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação, preservação, etc. Aí pertence à União. De fato, os Estados eles têm terras devolutas, né? Desde que não sirvam aí à União, tá? O item 1 ele está correto. Você poderia eliminar a letra C tranquilamente. O item 2, rios que banham mais de um estado são de domínio da União. Também eu coloquei aqui, né, os bens da União no artigo 20, lagos, rios, qualquer correntes de água e terrenos do seu domínio que banhem mais de um estado, né? Então, os rios que banham mais de um estado são da União. Item 2 correto, tá? Aí você já tiraria a letra C, tá? A letra C da jogada e a letra C e a letra B, né? O item 3 ele está errado, né? Em qualquer situação não, tá, pessoal? Não é em qualquer situação, tá? Deixa eu ver aqui. Ele fala aqui, né? As praias marítimas, opa, peraí. Praias marítimas e as ilhas oceânicas, em qualquer situação, são bens da União. Ah, Aqui no caso, né, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, praias marítimas, ilhas oceânicas e as costeiras excluídas dessas aqui contêm a sede de municípios, tá? Então não é em qualquer situação e as ilhas fluviais são sempre também, eu falei para vocês na revisão, cuidado com as generalidades. O gabarito aqui, o item 1 e o item 2 estão corretos, tá? Então, pelo que eu tô vendo aqui, só pode ser a letra A, né? Tem essa lista aqui, mas acredito que a letra A tem o item 1 e o item 2, tá? Então vamos para a próxima. Aqui uma questão que eu dei na revisão de véspera, se não me engano, a gente falou sobre acumulação de cargos, tá? Aqui no caso é uma enfermeira e ela passou para um outro concurso também, né, na área de saúde, né, enfermeira. Então, né, ela pode acumular, havendo aí a compatibilidade de horário, ela pode acumular de forma remunerada dois cargos, né, ou empregos privativos, né, de profissionais. Ah, Peraí, a de dois cargos, né, ou empregos privativos de saúde com profissões regulamentadas. Peraí, deixa eu só fazer uma análise aqui, que eu acho que eu passei rápido. Havendo compatibilidade de horário, poderá acumular de forma remunerada dois cargos públicos, sendo um privativo de profissional de saúde, outro técnico ou científico. Hum, a letra A não pode ser, porque há a possibilidade de acumular. A letra B também, essa proibição ela se estende-se a empregos e funções. Ah, Só um instantinho. Pessoal, aqui no caso, eu vou fazer uma retificação, tá? Foi na pressa mesmo. Peço desculpa.
eu ficaria aqui com gabarito letra C, tá? Porque aqui na letra D fala 2 cargos ou empregos públicos, né? Aqui no caso fala empregos privativos de profissionais de saúde, né? Não fala empregos públicos privativos. Então, pela literalidade do texto da Constituição, eu ficaria então com a letra C, tá? Eu achei essa prova mediana para difícil, tá? Para o nível médio tinha muitos detalhes. Essa questão aqui, eu achei ela interessante. Temos aí o Momed, né, 25 anos de idade, nacional de Moçambique, veio residir no Brasil, cursou aí, né, e aí quer saber, ele quer, né, queria se naturalizar brasileiro. A letra A, vedada a distinção entre brasileiro nato e naturalizado, nos termos da Constituição, né, a lei não pode estabelecer, mas, de acordo com a Constituição Federal, pode ser estabelecida a distinção. Tá? Nos termos da Constituição Federal, né, há possibilidade de distinção entre brasileiros natos ou naturalizados, que é nos cargos privativos. Sendo brasileiro naturalizado brasileiro, ele não poderá concorrer ao cargo de senador da República por conta da idade, tá? Senador da República, 35 anos, né? Assim que adquirir a nacionalidade brasileira, ele poderá se candidatar ao cargo de deputado federal. Eu não vejo aqui nenhum impedimento, né? O cargo de deputado federal, ele é para brasileiro nato naturalizado, então caberia aqui a letra C, tá? Para naturalização, será exigido aqui residência de 1 ano ininterrupto e ausência de condenação penal. Não vi aqui essa exigência na Constituição Federal. Direito à saúde, a questão 19. Aqui é competência comum da União dos Estados e do Distrito Federal, cuidar da saúde e da assistência pública. Ficaria sendo então aqui também o gabarito, né, a letra B. Essa questão aqui, eu peguei aqui, né, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Então aqui no primeiro item seria o número 4, a gente eliminaria aqui a letra C e eliminaríamos a letra A. É vedada a sua edição para tratar de matéria relativa a direito penal. Aqui ele está se referindo, né, conforme a Constituição fala, medidas provisórias. Então aqui seria o número 2, tá? Então a sequência é a nossa letra B. Questão 20, letra B, tá bom? Não preciso saber as demais por conta, né, da lógica aqui da questão, né? Então vamos seguindo. Eu falei aqui com vocês também na revisão de véspera, quem participou, sobre a questão da improbidade administrativa, né? Não valia a pena você decorar todas as hipóteses, era preciso que você entendesse o sentido do artigo 9º, do 10º e do 11º. Enriquecimento ilícito, né? Ele está acrescentando algo ao patrimônio, né? O prejuízo ao erário ele vai acabar causando prejuízo à administração pública. Então, era uma forma de você distinguir aí, né, pelo sentido da questão. Aqui, Lucas, grande empresário do ramo de construções interessado em um processo licitatório que ocorrerá no município X, resolveu presentear Carlos, servidor público que, em decorrência de suas atribuições, poderia então conceder uma vantagem, né, no processo. Carlos, então, aceitou o presente no intuito de ajudar Lucas. Então, no caso aqui, ele ele recebeu algo, né? Acrescentou um presente aí ao seu patrimônio. Então não é prejuízo ao erário, ele não está prejudicando a administração na questão financeira, né? Não está prejudicando o erário dessa forma. Então tiraríamos a letra A e a letra D. A letra B, a letra C, desculpa, porque não há suspensão da função pública nos termos da lei de improbidade, e sim perda da função pública. Então aqui eu ficaria com a letra B, tá? Conforme diz a Constituição, não, a lei de improbidade, tá? Aqui o termo utilizado é perda da função pública. Processo administrativo,
Eu dei diversos pontos aí também na revisão, pontos esses que provavelmente ajudam nessa resposta aqui dessa questão. Você não precisaria saber absolutamente tudo, né? Mas sabendo aí alguns itens já ajudaria bastante, tá? O item 3, por exemplo, a proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei, tá? Está correto o item 3. Nós eliminaríamos aqui a letra B, por enquanto. Os atos processuais devem realizar-se em dias úteis no horário normal de funcionamento da repartição, na qual tramitar o processo, né? Aqui também está correto. Os atos processuais, pessoal, eles não dependem do formalismo, tá? Conforme o artigo 22, né? Senão quando a lei expressamente exigir. Então, o item 1 estaria errado aqui, tá? Vamos tirar, então, a letra A, porque tem o item 1, a letra D. Então, ficou aqui questão 22, gabarito letra C. Vamos seguindo. Eu também falei para vocês, pessoal, deem uma olhadinha, tá? Os conceitos sobre as modalidades de licitação vai aparecer na sua prova, sem sombra de dúvida. Aqui no caso, pessoal, sobre o diálogo competitivo, tá? Eu ficaria com o gabarito aqui, a letra A. Nessa modalidade, a administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não implique discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. É basicamente a literalidade aqui da lei de improbidade, tá? Basicamente a literalidade desse trecho. Então, o gabarito aqui ficaria sendo a nossa letra A. Laí, servidor ocupante do cargo efetivo de assistente administrativo de um determinado órgão, possui dentre suas atribuições o dever de coletar e tratar dados pessoais de pessoas para diversas funcionalidades dentro do órgão. Em sua primeira semana, compareceram, tá difícil de ler aqui, né? Compareceram Maria, maior e capaz, e seu filho Otávio, com 8 anos de idade. Diante do exposto, assinale a afirmativa que dispõe corretamente como os dados de Maria e Otávio devem ser tratados, considerando então a lei de LGPD. Né? Aqui no caso eu colocaria a letra D, pessoal, porque poderão ser coletados os dados de Otávio sem o consentimento de Maria, tá? Uh, aqui no caso, né, que é Maria, que é a mãe do Otávio, né? Quando a coleta for necessária para contactá-la, utilizados uma única vez em seu armazenamento e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento dela. É a literalidade aqui, ó. Poderão ser coletados dados pessoais de criança sem o consentimento a que se refere o parágrafo primeiro, tá? Deste artigo, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou responsável legal utilizados uma única vez em seu armazenamento ou para proteção, em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento, tá bom? E aqui, essa questão, ela também estava, falei sobre isso na nossa revisão de véspera, tá? Sobre os entes, né, da administração pública, as entidades, os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica. Então nós temos aqui Marta com as suas conclusões. A primeira conclusão: os órgãos públicos são criados por lei, possuem personalidade jurídica. Já está errado a primeira colocação aqui de Marta. Eles não possuem personalidade jurídica. Aí aqui a segunda, as autarquias são entidades criadas diretamente por lei específica. Seu patrimônio é considerado de natureza pública e por serem pessoas jurídicas de direito público, elas respondem objetivamente pelo prejuízo que causarem a terceiros, tá? João, então aqui, né, a primeira e a segunda de Maria estão erradas. Aqui, ó. João concluiu. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público, já está errado. São de direito privado. E a segunda conclusão dele, a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, por isso são criadas por autorização legal, e as ações com direito a voto devem pertencer, sua maioria, à União, os estados, Distrito Federal, municípios, entidades de administração indireta. Aí vamos ver, Marta e João estão equivocados em suas primeiras colocações, pois órgãos públicos não possuem a personalidade jurídica e nem patrimônio próprio, assim como as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado.
Questãozinha confusa essa daqui, tá, pessoal? Né? Questãozinha confusa. Aqui no caso, assim como as empresas públicas, né, aqui precisa o candidato ter interpretado da forma correta, tá? Ou a letra B. João está correto na sua primeira colocação, né? Ele falou aqui, empresas públicas são de direito público. Já está errado, ele não está correto na sua primeira colocação, porque são de direito privado. Marta e João estão corretos em suas primeiras colocações. O que a gente viu aqui? Que eles não estão corretos nas suas primeiras colocações. Marta está correta na sua primeira colocação, está errada. Então só sobra aqui, pessoal, a letra A, tá? Marta e João estão equivocados em suas primeiras colocações, pois órgãos públicos não possuem personalidade jurídica e nem patrimônio público. Assim, né? Assim como as empresas públicas são pessoa jurídica de direito privado, tá? Aqui no caso, pessoal, ó, assim como, né, do mesmo modo que as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, tá certo aqui, né? Aqui no caso, você precisaria fazer primeiro as análises em relação às sentenças. E pela eliminação, você conseguiria chegar à resposta, né? A primeira sentença de Marta é a mais fácil que tem aqui, né? Eu acredito que a maioria dos concursandos, mesmo aqueles que estão iniciando o estudo, uma coisa básica que eles devem saber sobre o órgão público é que ele não possui personalidade jurídica, tá? Não possui personalidade jurídica. Então, dava para eliminar tranquilo a letra C, só com essa informação, e a letra D também, só com essa informação. E aqui no caso, sobre o João, né? Sua primeira colocação, empresa pública de direito privado. Então, questão 25, de fato, aí o gabarito é a letra A. Tá bom, pessoal? Então, essa primeira análise aqui em relação à parte do direito administrativo e direito constitucional. Deixa eu só verificar aqui qual é a prova que eu estou utilizando. Só um instantinho. Eu não acabei nem vendo aqui qual é a prova. Essa daqui é do tipo 4 azul. Tá bom? Então, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Ao meu ver, aqui todas as questões correspondem ao que dispõe a legislação, né, e também o que dispõe a doutrina em relação aqui a esses assuntos. Não acredito aqui que caiba algum recurso em relação a essas questões do direito administrativo e direito constitucional. Eu ainda estou analisando as demais questões, né, sobre os assuntos aí da prova, e eu não sei se eu consigo trazer ainda hoje para vocês, tá? Mas é isso aí. Desejo boa sorte a todos, né? Pessoal que se preparou aí para a prova. Um forte abraço e uma boa noite aí de descanso para todos. Até mais.